O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Boa tarde, Maria, bem-vinda. Muito obrigada por estares aqui, por ter aceitado este convite e vir até ao estúdio da Mais Oeste. Vamos falar um bocadinho sobre A Alma dos Bichos, este livro que foi lançado a semana passada. Antes de mais, muito boa tarde aos ouvintes da Mais Oeste e muito obrigada eu pelo convite. É um grande prazer e uma honra estar aqui perante a Ana e poder falar um bocadinho deste meu projeto, pois este é o segundo livro que lanço. Este efetivamente foi lançado aqui nas Caldas da Rainha. É um conto, digamos que para uma faixa etária infanto-juvenil. Eu colocaria mais no juvenil. Digamos que as crianças mais pequeninas ainda não estão capazes de alcançar plenamente o conteúdo. A mensagem, não é? A mensagem, exatamente, obrigada. A mensagem do livro. E, portanto, é um conto em que eu tentei jogar com vários valores que estão, infelizmente, em crise atualmente na nossa sociedade e que se prendem com a forma, por exemplo, como nós tratamos desde os animais a determinadas pessoas de faixa etária já avançada ou mesmo as próprias crianças, porque hoje em dia fala-se muito na proteção das crianças, mas na realidade acho que essa proteção ainda não é aquela que efetivamente seria a necessária e a ideal para algumas crianças. Nesse livro, o que é que acontece? Portanto, tudo começa numa pequena vila pescatória, onde vive um menino, que é o Rafael, que eu chamo Rafa, e esse menino é órfão de mãe. Portanto, é um menino que vive numa família muito disfuncional, porque o pai bebe e portanto bate-lhe, e que se refugia muito em casa de uma senhora idosa, que é a Dona Eugénia, e que de certa forma o apoia e vai, digamos que, colmatar um bocadinho a falta da mãe na vida daquela criança e compensá-lo um bocadinho por aquela vida dura que ele tem com o pai. Eles têm uma coisa em comum, quer dizer, o facto de serem muito solitários e terem essa espécie de sofrimento, também são extremamente sonhadores. E essa capacidade de sonhar projeta-os para uma espécie de dimensão que lhes traz alguma alegria e felicidade, apesar das circunstâncias deles. Então, os grandes amigos deles, efetivamente, são os animais. Portanto, há um dia em que a velhota, a Dona Eugénia, deslocando-se à praia, numa gruta, encontra um cachorrinho que acaba de nascer e que está abandonado, e ela ajuda aquele cachorrinho a nascer e ensina ao pequenino que as pessoas, se quiserem, porque têm essa capacidade, se forem capazes de sonhar, podem conversar com os bichos, porque os bichos têm uma alma que é diferente da nossa,
mas que também é uma alma. Bem, e sem dúvida alguma que tem uma grande capacidade de compreensão dos nossos sentimentos e até daquilo que nós verbalizamos, não é? Sem dúvida nenhuma, exatamente. E é justamente essa capacidade que é aproveitada pelas personagens do livro para fazer daqueles animais grandes companheiros e grandes amigos. E realmente eles levam esse cãozinho para a casa da senhora e ele lá cresce com muito amor. Ela tem também uma gata. Depois, o curioso é que todos eles conversam entre si, portanto, os próprios animais falam como as pessoas, mas apenas com aquelas pessoas que têm essa capacidade para de os ouvir. Exatamente, é? De os ouvir, exatamente. E então o curioso é que quando tudo parecia correr muito bem, há um momento em que o cão já crescido e feliz salta para cima da senhora, ou seja, já tinha alguma idade, e desequilibra-se e tem um acidente e portanto é conduzida ao hospital. E depois ele segue desesperadamente a ambulância até ao hospital, e fica à porta do hospital vários dias, na esperança de que a senhora regresse dali. E nessa altura eu procurei justamente também dar a conhecer e chamar a atenção para aquelas pessoas que, contrariamente a esta senhora Dona Eugénia, tratam muito mal os seus animais e tratam os animais de uma forma desumana e são incapazes de os ouvir e de os sentir e de se deixar levar pelo carinho e pelo amor que eles são capazes de nos transmitir. E então o que acontece é que, de facto, há uma criança que sai do hospital com o pai e vê ali aquele cão e, portanto, pede ao pai que leve o cão e o pai, para satisfazer a vontade do miúdo, leva-o. E o cão é amarrado e colocado cá fora, ao contrário, portanto, ele conhece uma vida totalmente diferente, uma vida de maus tratos, uma vida muito difícil, mas lá está, a generosidade do animal é tão grande que ele, ao ver o quanto aquela criança precisa dele, ele ainda consegue aguentar algum tempo aquela situação ali por aquele pequenino. Depois recriei também, de certa forma, portanto, com animais de rua, que eu acho que são muito descurados até pelas autoridades. Agora, enfim, já há alguma legislação que ordena que se faça o tratamento de gatos de rua e a vacinação e desparasitização. Exato. Mas é recente e penso que nem sempre é aplicado, infelizmente, mas é uma coisa que me toca particularmente pela liberdade. Portanto, eu acho que eu aí explorei a liberdade de uma gata, a que chamei mesmo Líbera, porque ela era uma gata de rua, mas era muito feliz na rua porque não estava confinada assim a um lugar como aquele cão ali estava, trancado e etc. E depois há todo um espírito de entreajuda dos animais de rua, que essa gatinha conhece, que vai levar a que aquele cão regresse à casa da Dona Eugénia. Exatamente. Que entretanto já recuperou. Que entretanto recuperou e que regressa à casa no Natal, não é? O Natal, justamente por ser uma época de magia, não é? Acontece ali quase que uma espécie de milagre de Natal, em que cada um deles de facto consegue aceder a quase visões dos seus sonhos mais queridos, mais especiais.
E depois o conto termina à lareira com todos eles juntos, com os animais juntos. E a gatinha de casa tem crias e curiosamente eles reparam que há um pequeno pirilampo que anda lá a saltitar no meio da casa e perguntou-se o que é que aquele pirilampo estava ali a fazer, como é que veio ali parar. E isso decorre do facto de, portanto, quando ajudam o cão a fugir, o cão que é o personagem principal do conto, para iluminar o caminho dele no terreno por onde ele foge, os pirilampos fazem uma fila de luzes para lhes arranjar realmente um caminho de escape. E então há um pirilampozinho que vai para estar com aquela gatinha porque ela tinha sonhado em conhecer um pirilampo e daí a razão do pirilampo também estar na ceia de Natal. Ele acaba por ficar na ceia de Natal deles e depois a velhota no fundo a conversar com eles diz que embora possam acontecer coisas más nas nossas vidas, embora possamos passar por dificuldades, embora os anos possam passar, as nossas missões possam mudar, todos temos uma missão específica na vida e nunca devemos desistir de a levar a cabo e todos devemos sonhar. Ou pelo menos, e principalmente, de a descobrir, não é? Descobrir qual é. Há muita gente que vive uma vida inteira e não sabe qual é a sua missão na vida. Sem dúvida, é verdade. E há pessoas que deixam simplesmente de sonhar e de perseguir os seus sonhos. E a última mensagem que a senhora deixa, portanto, aos seus amigos e especialmente ao pequenino, não é? É que passe o tempo que passar, mesmo depois de ele crescer, que ele nunca deixe de sonhar. Porque a vida realmente realiza-se nos sonhos e quanto mais alto sonharmos, mais alto certamente chegaremos e mais bonito faremos o mundo. E pronto, essencialmente acho que fiz o resumo da história. Uma bonita mensagem e em especial agora na altura do Natal vem mesmo a calhar, não é? Porque é a altura em que nós também estamos mais predispostos a receber este tipo de mensagem. Exatamente. Eu vou só ler aqui um bocadinho da sinopse, creio eu, que é o que está aqui na contracapa, que diz que este livro é uma viagem alegórica sobre os sentimentos dos animais e sobre a capacidade para sonhar. Enquanto uma gata define a liberdade como a possibilidade de fazer escolhas, um cão mostra-nos quantos obstáculos se pode vencer pelo amor de quem por amor lhe salvou a vida. Mostram-nos o valor que podem ter pessoas que a sociedade põe à margem, seja pelo peso da idade, seja por outras circunstâncias que melhor entenderá mergulhando connosco nesta história que recomenda: aconteça o que acontecer, nunca deixe de sonhar. Exatamente aquilo que estava a dizer. Isso. Maria, e esta vocação para escrever também faz parte de um sonho? Eu posso ou dizer, da sua missão de vida? Talvez as duas coisas. Talvez seja uma forma de concretizar a minha missão na vida. A minha formação de base é em Direito, mas eu desde muito criança tinha sempre a ilusão de que se poderia mudar o mundo, nem que fosse um bocadinho em pequenos passos. E então a escrita, como eu era sozinha, era a única rapariga da casa, era uma espécie de refúgio para mim. Eu comecei a escrever desde muito criança, desde muito pequena. Mas fui sempre guardando o que escrevia, ou até mesmo deitando fora, porque achava que era uma coisa muito pessoal e que eventualmente não tinha valor para ser partilhado com mais ninguém. Até que quando surgiram os blogs na internet e assim, eu criei um blog e comecei a publicar poemas que escrevia.
E para surpresa minha, comecei a ter milhares de visitas e de comentários e a dizerem, pessoas a dizerem publique porque o que escreve tem muita qualidade. Uma vez transcreveram um texto meu para outro espaço, até no exterior, dizendo que pronto, era meu, mas poderia ser de Flor Bela Espanca. E eu fiquei a refletir um bocadinho sobre aquilo e pensei, bom, eu vou testar a qualidade da minha escrita e remeti a um concurso de poesia. E quando remeti ao concurso, 2 dias depois de remeter o livro, a Chiado entrou em contacto comigo e disse-me, olha, nós queremos publicar o seu projeto. E começou assim o meu primeiro livro, que se chama Uma Palavra à Solta, e que é um livro de poemas. É editado pela Chiado, assim como este também, pela Chiado Kids. E pronto, a partir daí, como tinha muita coisa escrita guardada, comecei realmente a dar-lhe então publicidade e a dar asas ao sonho, não é? Exatamente. Mas escrever contos e escrever poesia são coisas completamente diferentes. Onde é que se sente mais confortável? Eu gosto muito de poesia, sempre gostei muito de poesia. Eu escrevo poesia quase por uma necessidade de alma. É uma espécie de terapia também, é isso? É uma espécie de terapia, porque eu sou extremamente repentista, portanto sinto um determinado acontecimento ou qualquer coisa que me toca especialmente e sento-me e sai um texto naturalmente. E portanto tenho esta ligação com a poesia já de há mais tempo, mas tenho muita coisa já escrita em prosa, além desse conto que está por publicar, designadamente tenho um outro livro de poemas já pronto e comecei, também estou a terminar um romance que se vai chamar 7 Vidas, que trata de 7 mulheres diferentes, todas elas muito diferentes, com profissões diferentes, idades diferentes, percursos muito diferentes, mas que de alguma forma se entrecruzam nos seus percursos de vida e penso que dará uma história interessante e, portanto, estou a contar também lançar esse projeto em livro para responder à sua questão. Concretamente, se prefiro a poesia ou prefiro a prosa, é difícil entre os dois dizer se gosto mais de um género ou se gosto mais de outro género. Digamos que para mim é mais fácil fazer poesia, porque foi uma coisa que eu fiz sempre desde criança, do que escrever em prosa, mas sinceramente gosto das duas coisas, gosto muito. Portanto, a escrita está aí para durar, não é? Enquanto respirar, vai continuar certamente a escrever. Uma das dificuldades que todos os autores sentem, pelo menos em Portugal é assim, e acredito que no resto do mundo também, é a visibilidade, ou seja, conquistar o nosso espaço, conquistar o nosso público, dar a conhecer aquilo que escrevemos. Também sente isso na pele, com certeza. Como é que contorna ou tenta contornar esse problema? Sim, eu acho que esse é um problema que quase todos os autores, em particular em Portugal, de alguma forma sentem, tirando, enfim, alguns privilegiados que por
acederem a meios visuais, por exemplo, de comunicação, têm outra projeção e têm mais facilidade em divulgar realmente as suas obras. Eu acho que essa é uma dificuldade dos autores, e há pessoas a escreverem muito bem e realmente debatem-se com esse problema. No meu caso específico, quero dizer, a divulgação do livro supostamente estaria a cargo da editora, da Chiado. Pronto, a Chiado, em princípio, tanto quanto me fez saber, iria publicar quer o primeiro, quer o segundo projeto também no Brasil, porque, como sabe, a Chiado sim, originariamente eles têm uma presença forte, exatamente. Sim. E foi criada por um senhor brasileiro e é gerida também por ele, mas também em alguns países dos PALOBs. E depois tem-os colocado à venda em algumas livrarias do país, mas quer dizer, de facto o autor não tem muito feedback do que se passa ao nível das vendas deles, não é? Depois, no fundo, nós só conseguimos medir um pouco, digamos que a repercussão que aquilo que nós fazemos tem quando fazemos uma apresentação, porque nessa ocasião, até pela reação das pessoas e temos mais ou menos a noção do modo como a história ou os textos estão a ser acolhidos. E eu penso que nesse aspecto que esta história foi muito bem recebida, passaram muito carinho mesmo, posso dizê-lo. Penso que as pessoas sentiram realmente que a história mexia com muitas emoções das pessoas e tocava várias pessoas de várias faixas etárias e pronto, com problemas que efetivamente estão atualmente muito, muito em voga, como o tratamento dos animais, o tratamento da terceira idade. É uma história que tem muito a ver também com aquilo que faz parte da nossa realidade atual, não é? Esta luta toda que temos vindo a travar para dar melhores condições de vida aos animais. Sem dúvida, que eu penso que é uma luta muito meritória e que merece realmente o empenho de todos nós, porque de facto eu tenho essa experiência pessoal até em minha casa e de certa forma fui um pouco inspirada por isso, porque tenho uma filha que tem uma relação com os animais dela absolutamente impressionante, quase mágica, quase tão mágica quanto aquela que eu tentei transmitir no meu livro, porque às vezes dá-me a sensação que ela consegue conversar com eles e que eles conseguem conversar com ela. E de facto é uma pena que as pessoas por vezes sejam tão desumanas no tratamento que têm com os animais, porque eles não têm defesa, não é? São indefesos perante nós. E não são nada menos que nós, não é? Não são nada menos. Eles partilham este espaço que é o planeta connosco. Exatamente. E cada um tem o seu lugar. Sem dúvida nenhuma. Eu penso que sim, que cada ser, por mais pequenino que seja, tem um lugar neste todo que é o planeta e realmente o maltratar um deles, no fundo, é pôr em causa o todo, não é? Exatamente, isso remete um bocadinho para aquela conversa que eu estava a ter há bocado com o Richard Zimler, em que nós chegávamos à conclusão que estamos todos ligados, não é? Portanto, nós de facto estamos todos ligados. Há esta
estes fios que nos conectam todos uns aos outros, são fios invisíveis e quase que passam despercebidos, ou passam mesmo na totalidade despercebidos para muitas pessoas, mas também há, felizmente, cada vez mais pessoas que os percebem. Sem dúvida nenhuma, e felizmente que cada vez se trabalha mais a inteligência emocional e penso que isso é muito importante, não é? Porque o mundo precisa desse equilíbrio e precisa de pessoas que tenham emoções e que não tenham vergonha delas e não tenham vergonha de expressá-las. E porque efetivamente, pelo menos na minha opinião, é isso que salva o mundo, porque o mundo tem tanta coisa triste, tanta coisa negativa, tanta coisa má, que se não forem os bons afetos, se não forem as boas energias que decorrem desse tipo de sentimentos, dos nossos sonhos, efetivamente tudo é muito mais difícil, tudo é muito mais cru, tudo é muito pior de conduzir na vida, e eu penso assim. Maria, porquê Maria Portugal? Esta devia ter sido a primeira pergunta. Porquê Maria Portugal? Bom, Maria... É muito patriota, é por isso? É uma boa pergunta, mas é assim, Maria, porque eu sou efetivamente Maria, eu no meu nome tenho Maria, e acho que é um nome simples e muito representativo de todas as mulheres do nosso povo. Digamos que é uma espécie de homenagem às mulheres portuguesas. Depois Portugal, porque de facto, apesar de todas as coisas, de todas as coisas negativas, de todas as coisas que nós possamos apontar de mal ao nosso país, nem uma manifestação de coletes amarelos conseguimos fazer, já viu? É verdade, tristemente é verdade. E então aqui na nossa zona foi mesmo uma coisa, enfim, para esquecer, mas apesar de tudo isso, eu tenho uma grande paixão por Portugal. Eu acho que nunca trocaria o meu país por país nenhum do mundo. Eu seria incapaz. Eu adoraria conhecer o mundo inteiro. É um dos meus sonhos. Eu adoraria viajar pelo mundo inteiro. Mas eu gostaria sempre de regressar à minha casa, ao meu cantinho, ao meu país. E acho que não há nenhum país como o nosso país. Acho que Portugal é de facto muito especial. Temos gente muito especial, desde o Alentejo ao norte, atrás dos montes. Acho que as pessoas têm características tão bonitas, tão especiais. E únicas, não é? Claro, e únicas, como só podia ser. Mas isso em qualquer parte encontramos características únicas, não é? Sim, é verdade, mas... Pronto, eu talvez egoístamente acho que nós somos mesmo um povo diferente da grande maioria dos outros povos, quer para o bem, quer para o mal. Exatamente. Até conseguimos fazer uma coisa que na grande maioria dos restantes países da Europa não acontece. Isto é uma avaria, que é, temos um país onde há muito pouca gente a ler livros e imensa gente a escrever. Por exemplo, as pessoas não leem, mas escrevem imenso, não é? É verdade. É mais uma característica do povo português, fazer aquilo que não sabe, ou que não está qualificado para, ou que não se prepara para. Um bocado ao desenrasca, não é? Até aqui se nota aquela coisa do desenrasca. Sim, mas isso também é uma qualidade, não é? Isso também é uma qualidade, porque... Pode funcionar como qualidade, sim. No meio da dificuldade... Da dificuldade, o desenrasca dá muito jeito. Exatamente, é uma qualidade.
E o português tem essa característica, que em qualquer meio, mesmo adverso, ele se enrasca-se. Portanto, nesse aspecto, para mim, é um herói. E temos muitos heróis portugueses espalhados por esse mundo todo. Mas é verdade, eu acho que as pessoas leem muito pouco. Nós somos um país, dos países da Europa que menos lê. Acho que essa situação decorre em parte um pouco destas novas, do impacto das novas tecnologias, mesmo no meio. Mas é curioso, Maria, porque é assim, as novas tecnologias não chegaram apenas a Portugal, chegaram a muitos outros países. É verdade. E vamos fazer aqui só uma pequena demonstração da realidade. Por exemplo, temos na Noruega ou na Finlândia uma estimativa que foi feita entre os leitores, o número de livros que um leitor norueguês ou finlandês lê mensalmente. 15. Pois. São o povo que mais lê na Europa, são os finlandeses e os noruegueses. E depois, vamos falar dos portugueses. A média de livros que um português lê por mês não existe. É por ano mesmo. Pois é, é de facto uma coisa triste. Não é? É uma coisa triste porque um livro é, digamos que, um meio de transporte para outras realidades, para o conhecimento, para a ponderação. Eu penso que se as pessoas lessem mais, estavam mais capacitadas em todas as áreas da vida, mesmo na sua capacidade de pensar, de decidir. Exatamente, de opinar, não é? Exatamente, de julgar. Sem dúvida, e que isso tem repercussões até a todos os níveis, até a nível das escolhas que fazemos politicamente e tudo mais. Mas pronto, penso que há aí também um problema de educação que não é feita em casa. Os pais não leem e a maioria dos pais não ensinam os filhos a lerem, porque os pais também não gostam de ler e não têm esses hábitos de leitura. E depois também a nível das escolas, muitas vezes as leituras que se propõem aos miúdos são leituras que não são muito adequadas e que portanto, que os afastam ainda mais da leitura, não é? Exatamente. Eu também sinto isso. Exatamente. Por exemplo, então. nada contra um essa. E aliás, isto até se falou há tão pouco tempo, não é? Nada contra, pelo contrário. Claro. Só podemos dizer bem, porque de facto encontramos ali obras extraordinárias. Logicamente. Mas uma coisa é chegarmos aos 30 ou 40 e lermos uma obra do essa, outra é obrigarmos uma criança, porque ainda é uma criança, com 15, 16 anos a lê-lo. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com isso e penso que, de facto, um dos fatores de afastamento dos jovens da leitura é precisamente esse, é não haver livros que sejam realmente adequados à realidade deles e às necessidades deles, não é? Porque o livro de alguma forma tem que preencher uma necessidade do leitor, não é? E nós temos essa experiência quando começamos a ler determinados livros. Às vezes o livro prende-nos de tal forma que nós quase não conseguimos parar sem o ler até ao fim, sem conhecer como é que é o final daquele livro. Isso não é diferente nessas idades, muito pelo contrário. Portanto, o cuidado deveria ser redobrado com a adequação. Exatamente, eu concordo plenamente com o que acabou de dizer. Vamos falar das suas referências. O que é que gosta de ler? O que é que normalmente está na sua mesa de cabeceira? Por exemplo, agora, qual é o livro que tem na mesa de cabeceira? O último livro que li e que gostei muito é um livro de Tiago Rebelo, chamado O Império dos Homens Bons, e cuja leitura recomendo.
É uma narrativa fantástica sobre a presença de portuguesa em Moçambique, mais ou menos em finais de 1800, mas depois cruza-se ali com um romance muito interessante entre um padre e a sua empregada mulatinha, e da qual com quem ele tem depois dois filhos, e é de facto uma história encantadora que me prendeu desde o início ao fim. Gostei muito. E para além de Tiago Rebelo, há outros autores portugueses que estejam no seu top? Gosto muito de todos os nossos poetas, muito especialmente do Torga, da Flor Bela Espanca, de Fernando Pessoa, da Sofia, de Mel Brainer, como é natural. Em geral, toda a poesia me prende. Eu gosto muito de poesia, e mesmo nas minhas páginas divulgo muita poesia, não só minha, como de outros autores. Na prosa, de facto, prendo-me mais com os clássicos, ou para além disso, recentemente também comprei um livro da Rosa Lobato Faria, mas confesso que ainda não comecei a lê-lo, porque também não há tempo para tudo. Não há tempo para tudo, é verdade. Pronto, eu estou com tosse e estou com gripe, e portanto estou a fazer um esforço enorme para estar aqui a falar ao microfone sem o encher de perdigoto, se peço imensa desculpa. Mas de facto, aquilo que, para nós também terminarmos a nossa conversa, aquilo que eu gostava de lhe perguntar agora é relativamente a este Natal. Lá por casa, como é que é em relação às compras dos presentes? O que é que predomina mais nas ofertas e também naquilo que se recebe? São livros ou nem por isso? É assim, eu penso que o Natal para mim é mais uma época de reflexão, e choca-me muito este espírito consumista por esta altura do Natal, em que toda a gente compra muita coisa, às vezes coisas de que não necessita mesmo de todo. Acho que um bom livro, efetivamente, é um presente dos melhores que se pode dar a alguém, porque efetivamente é útil e deve ser valorizado por isso. De resto, quer dizer, eu vivo o Natal lembrando muito as pessoas que não têm Natal e que não têm ao longo do ano inteiro, sobretudo. E portanto é uma época em que eu fico especialmente sensível, é uma época que não é particularmente fácil para mim, vamos dizer assim. Ou seja, também não é uma época muito feliz, é mais de introspeção e de, não é? Francamente é assim. É uma época. Pronto, e também faz falta, não é? E também faz falta. Resta referir que, por exemplo, na Islândia, que é outro país que está muito, 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 muito mais à frente que nós nesta coisa dos livros, e este programa serve exatamente para divulgar e para levar a que as pessoas ganhem vontade e curiosidade para passarem nas livrarias, vejam o que é que está à venda, comprem sobretudo autores portugueses. É esta sempre a mensagem que é passada aqui todos os sábados, e portanto, mais uma vez, reforço aqui a ideia de que nós podíamos adotar algumas tradições existentes noutros países, não é? Como o caso da Islândia, que era o que eu ia dizer, em que a tradição de Natal é oferecer livros, não se oferece mais nada a ninguém. Curioso. São livros, as pessoas oferecem, trocam livros entre si.
E eu acho isto uma delícia. É a melhor coisa Sem dúvida, que se sem pode dúvida. oferecer. E há livros para todas as idades, até para os bebés há livros, não é? Para eles Sem brincarem no dúvida, banho, sem não é? dúvida, exatamente. Com as ilustrações. Portanto, é possível oferecer livros dos 8 aos 80, dos 8 meses, dos 8 dias, aos 80 anos, aos 90 anos. Portanto, por que não adotar também esta tradição, não é? Eu concordo e acho que os pais devem privilegiar muito essa vertente, lendo aos seus filhos histórias, aquela tradição que os nossos pais tinham de nos lerem uma história quando nós íamos, antes de nós adormecermos. Penso que é uma coisa que não se devia perder, porque realmente ajuda muito a criança. Agora há a desculpa do não tenho tempo. Pois, infelizmente é assim, mas faz muita falta o tempo para os filhos e para as leituras também, e portanto para as leituras aos filhos muito mais ainda, não é? Eu penso que é muito enriquecedor, quer para a criança, quer para o próprio pai ou mãe. E depois a vantagem é que a vantagem não é só que se tira daí, não é só incutir na criança o gosto pela leitura, é o elo emocional e afetivo, sem dúvida, não é? que se cria. Entre a criança e o progenitor que está ali, o progenitor ou a pessoa que estiver ali com ela todas as noites a ler-lhe uma história. É verdade, de facto encantador. São momentos que eles nunca esquecem. A ideia que eu tenho é que, até por experiência pessoal, é que todas as histórias que um pai ou uma mãe lê para uma criança adormecer, quando ela já tem alguma consciência, não é? Essa criança nunca esquece aquela história. Aconteceu-me até uma experiência curiosa das minhas escritas. Às vezes escrevia e, como já referi, deitava fora depois o que escrevia, e uma vez escrevi uma história para incentivar a minha filha a comer peixe, porque ela não gostava muito de peixe. E então eu recordo-me que a história decorria à volta de uma princesa do mar que se alimentava muito de peixe e, portanto, era muito especial por causa disso. E eu, ao ler-lhe aquela história, ela gostou tanto da história que começou a introduzir na alimentação dela o peixe. Mas a determinada altura ela disse-me assim: mamãe, nunca mais me leste o livro da Princesa do Mar. Ora, o que é que acontece? Eu já tinha deitado fora a história que tinha escrito e depois tentei refazer de memória o que tinha dito, mas errei em qualquer coisa. E ela disse: enganaste-me então. E ela lembrava-se. Ela lembrava-se. Portanto, não há dúvida nenhuma de que esses momentos são momentos que marcam a infância e que eles não esquecem, e que cria, de facto, como a Ana disse muito bem, um elo afetivo muito forte entre os progenitores e as crianças, para além de incentivar o gosto pela leitura das próprias crianças e dos próprios pais. E dos próprios pais, claro que sim, sem dúvida. Vamos terminar por aqui. Maria, há mais um livro aí na Forja para sair? Já podemos esperar alguma coisa nova para entretanto, ou ainda vai faltar algum tempo até termos um livro seu novo? Eu penso que em breve sairá um novo de poemas, e depois há de sair o tal romance, As Sete Vidas das tais 7 mulheres, que eu penso que vai surpreender. São 2 projetos então para 2019. Se Deus quiser, sim. O Som das Letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas, com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.